o estudo mostra que entre jovens ali de 15 a 17 anos, em 2014, quando chega uma década depois, mais de 70% deles estão fora do programa, de certa forma demonstra que não são mais as mesmas pessoas, ou seja, não gera uma dependência. E os filhos do programa Bolsa Família conseguem sair do programa Bolsa Família. Você pode cuidar das condições de vulnerabilidade da família para aliviar a pobreza imediata, você pode cuidar do capital humano daquelas famílias, mas é preciso ter uma contrapartida ali do outro lado, que a economia funcione bem, para que as pessoas consigam olhar para o mercado tendo oportunidades, de fato, para conseguirem romper a pobreza, ou romper o ciclo de pobreza, às vezes até intergeracional. No momento que você coloca que jovens ex-beneficiários do Bolsa Família estão acessando o mercado de trabalho formal, abrindo uma empresa, isso de imediato já entra de forma muito positiva na economia. O Bolsa Família é uma das políticas públicas mais longevas da história recente do Brasil. Criado oficialmente em 2003, o programa atravessou governos, crises econômicas e mudanças profundas no mercado de trabalho. Ao longo de mais de 20 anos, ele foi alvo de elogios, críticas e muitos mitos, em especial de que criaria dependência permanente. Mas o que acontece quando analisamos com rigor técnico a trajetória dos filhos das famílias beneficiárias ao longo do tempo? Para responder a essa pergunta, recebemos hoje o professor Valdemar de Pinho Neto, responsável pelo estudo Filhos do Bolsa Família, uma análise da última década desenvolvido pela FGV em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Professor, seja muito bem-vindo ao Impacto Social FGV. Muito obrigado, Eduardo, eu que agradeço o convite. Professor, o estudo ele foca nos últimos 10 anos do programa. O que a gente consegue ver quando a gente analisa esse retrato da última década? Perfeito, Eduardo. O programa Bolsa Família, como você bem antecipou, é um programa que já tem décadas, né? Já estamos entrando na terceira década do programa, então ele, mesmo já sendo um programa consolidado, que passa por vários governos, ele precisa passar por sabatinas recorrentes e periódicas para o seu próprio aperfeiçoamento. Então, esse estudo ele foca na última década, mas é importante mencionar que ele sai como resultado natural de estudos anteriores, em que eu coautorei também, e é um estudo que focava na primeira geração do Bolsa Família, que a gente mostrava resultados na prática muito parecidos com esse que esse novo estudo mostra. Então, nesse estudo mais recente, a gente pegou uma coorte de 2014, na prática, os indivíduos que estavam no programa há 10 anos atrás, e acompanhamos esses indivíduos em famílias beneficiárias do programa até 2025. E aí analisamos uma medida muito básica que é quantos deles, qual o percentual deles que saíram do programa e se estão no mercado de trabalho, se saíram do cadastro único. E o que o estudo mostrou na prática? Que 60% dos beneficiários do programa Bolsa Família de 2014 saíram desse programa na última década. Se você foca, por exemplo, em jovens, essa saída foi ainda maior, foi mais considerável. E é importante você pensar no programa Bolsa Família como um programa que tem vários braços, né? Ele tem uma parte de transferência de renda, que visa aliviar os efeitos mais imediatos da pobreza, como fome e atender às necessidades básicas dos indivíduos. E, por outro lado, tem as condicionalidades também. Então, na prática, olhar e perceber que os filhos do Bolsa Família, hoje, uma década depois, não estão mais massivamente no programa, é de certa forma até uma medida de sucesso do programa, no sentido de que ele permite alguma mobilidade intergeracional na medida em que os filhos saem da pobreza. E isso também desmistifica um pouco aquela questão de que era um programa permanente, que as pessoas ficariam penduradas ali no programa e não procurariam empregos, esse tipo de coisa, né? Isso é importante mencionar que, às vezes, uma política pública, e em particular no Brasil, que entra ciclo político, troca as políticas, depois vem outra pessoa, rebatiza a política, troca, muda. O próprio programa Bolsa Família passou por constantes mudanças. Uma política pública, a princípio, ser permanente não é ruim por si. Agora, tem um fenômeno que, como você bem mencionou, que pode ser considerado um mito, de que as pessoas passam a vida toda recebendo Bolsa Família e não há uma certa mobilidade do público que é atendido. A política pode existir de forma permanente, o que não há problema nenhum, uma política que já foi massivamente, já foi bastante sabatinada por vários estudos acadêmicos, demonstrando que ela melhora a saúde, educação, efeitos sobre segurança alimentar, sobre melhores padrões de consumo e até sobre criminalidade, oferta de trabalho, enfim.
a política em si ser permanente não é um problema por si. Agora, de fato, pessoas continuarem no programa por décadas, as mesmas pessoas recebendo, aí sim acenderia um sinal de alerta em qualquer política pública. E aí o que o estudo mostra, de fato, desmistifica essa ideia de que os beneficiários do programa Bolsa Família passam décadas e anos recorrentes no programa. Tá? Então, quando a gente olha essas taxas expressivas, principalmente entre jovens, tá? O estudo mostra que entre jovens ali de 15 a 17 anos, em 2014, quando chega uma década depois, mais de 70% deles estão fora do programa, de certa forma demonstra que não são mais as mesmas pessoas, ou seja, não gera uma dependência. E os filhos do programa Bolsa Família conseguem sair do programa Bolsa Família no futuro, uma década depois. É importante mencionar também que não basta simplesmente sair do programa. Por si só, a princípio, não seria uma medida inequívoca de que o programa foi bem sucedido nesse sentido de emancipar as pessoas. Na prática, você precisa perceber também onde que essas pessoas estão. E o próprio estudo traz indícios de que, primeiro, muitos deles saem do cadastro único, e o cadastro único, como todos sabem, é uma base de dados que tem ali o público socialmente mais vulnerável do Brasil, que estão no radar do governo federal para dar políticas sociais e de suporte de renda para eles, e na prática, muitos desses jovens, mais do que 50% deles, não estão mais nem no cadastro único. E o estudo aprofunda um pouco mais também olhando para acesso ao mercado de trabalho formal. Não adianta, obviamente, os indivíduos, os jovens saírem do programa Bolsa Família se eles não tiverem uma porta de acesso ali para o mercado de trabalho formal. E o que o estudo mostra, de certa forma, é que esses jovens também ingressam no mercado de trabalho formal futuramente, e aí, novamente, desmistificando a ideia de que são jovens que ficam permanentemente e entre gerações recorrentes inseridos dependendo do programa Bolsa Família. Nossa, como você bem falou, né, o programa está entrando aí já na sua terceira década. Ele deixa de ser uma política do governo A ou B, passa a ser uma política de Estado ao longo do tempo, extremamente bem recebida pela população e que mais do que o papel social de dar dignidade, ele dá acesso ali a oportunidades, né? E aí a gente muda o desenho ali da base da pirâmide social do Brasil, de certa forma. Seria alguma coisa nesse sentido? É exatamente nesse sentido, Eduardo, e é importante mencionar também que isso é importante para a própria viabilidade e sustentabilidade do programa, porque se você tem, em certa medida, pessoas não dependendo mais do programa no futuro, isso é um indício de que a gente pode fazer ajustes financeiros no programa futuramente, porque espera-se menos pessoas dependendo dessa transferência de renda ao longo do tempo, cada vez menos, então, cada vez menos pessoas, né? Então, como eu falei, a gente teve o estudo da primeira geração, que mostrou uma alta taxa de saída desses jovens, pegando lá a geração de 2003, 2004, que foi quando o programa foi iniciado, acompanhamos lá uma década depois. Nesse novo estudo, que é esse mais recente, que teve aqui, foi apresentado na FGV, presença inclusive do próprio ministro e o corpo técnico, a mídia estava massivamente presente, já indicando também, de certa forma, de que é um tema recorrente, uma política pública que, embora esteja há bastante tempo atuando no governo, ela ainda desperta o interesse da mídia justamente porque da mídia e dos pesquisadores, do próprio governo, de ouvir o que os acadêmicos e os pesquisadores têm a dizer sobre o programa, porque na prática faz parte desse aperfeiçoamento que o programa precisa seguir recorrentemente. Quando você vai, em particular, no grupo de jovens, que foi esse público que você falou, que é importante também olhar para a geração de oportunidades para eles e até que ponto eles conseguem sair do programa, mas não apenas sair do programa, mas também inserir-se no mercado de trabalho formal, por exemplo, ou abrir uma empresa. O que a gente observa na prática é uma certa saída dos jovens, mas não para o desamparo, mas sim para exercerem atividades na economia e de forma produtiva, seja abrindo empresas, seja trabalhando de carteira de trabalho assinada, tá? Novamente, além da sustentabilidade, eu acho que vale a pena adicionar também que a própria lógica interna do programa de dar uma transferência de renda e exigir condicionalidades acaba, de certa forma, funcionando como um mecanismo que incentiva as famílias a tomarem decisões socialmente ótimas. São famílias mais vulneráveis que, se forem colocar na balança as suas prioridades, talvez coloquem vários outros gastos e não necessariamente cuidar bem da saúde e da educação de seus filhos. E quando você vincula uma transferência à necessidade de acompanhar os seus filhos em educação e saúde ao longo da infância e da juventude, faz com que, ao induzir decisões socialmente ótimas, fomente o capital humano desses jovens
e cria, obviamente, as condições mínimas necessárias para que eles acessem o mercado de trabalho formal de forma mais segura e de forma a conseguir melhores postos de trabalho. Ou seja, quando o programa ele condiciona o benefício a ter a criança na escola, a ter a criança sendo acompanhada ali, ter um acompanhamento médico, você impede, por exemplo, que uma criança dessa acabe indo trabalhar para ajudar na renda de casa, porque o Bolsa Família cumpre esse papel e a criança consegue ali, o jovem, né, consegue atingir uma escolaridade maior, né? Exatamente, eu acho que esse é exatamente o mecanismo principal que faz do Bolsa Família um programa de transferência condicionada de renda. Existem programas também que são só de transferência de renda, no Brasil mesmo já teve no passado, mas no momento que faz essa vinculação, na prática está, subjacente aí um mecanismo de indução das famílias vulneráveis a tomarem decisões socialmente ótimas. E sem a transferência, sem essa indução, talvez as famílias iriam, como você bem falou, os filhos iriam trabalhar antecipadamente no mercado e poderia, de certa forma, inviabilizar o capital humano futuro desse jovem, e futuramente também ele poderia ser mais um beneficiário do programa Bolsa Família, porque não tomou decisão socialmente ótima de se educar e acompanhar a sua saúde da forma mais adequada possível. E aí, quando a gente tem uma pessoa ingressando precocemente no mercado de trabalho, provavelmente sem a escolaridade adequada, trabalho precarizado e o ciclo da pobreza ele acaba girando ali, né? E é justamente aí que entra o Bolsa Família quebrando esse ciclo. Perfeito, exatamente. É por isso que, inclusive, o estudo intitulado Filhos do Bolsa Família é justamente para trazer essa atenção para o jovem. Porque às vezes a discussão sobre os pais receberem, as pessoas mais velhas, os mais idosos receberem o programa Bolsa Família, ela é um pouco mais difusa, porque tem pessoas que vão dizer que gera dependência, que os adultos só vão querer ingressar no mercado de trabalho formal, e outros dizem que na verdade eles podem estar na armadilha da pobreza. Quando você dá uma transferência de renda ali suficiente para aquele indivíduo, ele pode, por exemplo, participar de forma mais adequada em um treinamento, em uma entrevista de emprego, ele pode atravessar a cidade e ter, de fato, todas as oportunidades que ele poderia ter naquele mercado. Mas a discussão, quando vai para os adultos, ela é sempre um pouco mais difusa e mais permeada por vários aspectos, às vezes eu diria até um pouco ideológico também de ambos os lados. Quando você foca nos jovens, aí a discussão fica um pouco mais objetiva, porque os dois lados reconhecem que é importante que esses jovens de hoje não sejam os futuros dependentes do programa Bolsa Família no futuro ou de qualquer outra política social. Então o estudo ele foca exatamente nessa população jovem, já pensando que, de forma inequívoca, seria importante que os filhos do Bolsa Família saíssem do programa ao longo do tempo, que é o que de fato o estudo demonstra. Quando a gente olha para a primeira década e compara com a segunda, o que que a gente vê de similaridade? Eh, de similaridade, eu diria, olha, os resultados apontam na mesma direção, uma alta saída de jovens filhos do Bolsa Família, da condição de dependência do programa. Como a gente já discutiu aqui, o programa tem décadas, então ele passou por mudança. Então é natural você pensar que o programa inicial, lá quando ele foi concebido a primeira vez, quando ele foi concebido e implementado a primeira vez, é um programa razoavelmente diferente do programa que vemos na década e no ano de 2014. Assim como é diferente do programa que tem hoje vigente, né? Então o programa continua com o mesmo nome, continua com a mesma ideia por trás de transferência de renda, com alguma indução de educação e de capital humano dos jovens. Por outro lado, os valores mudaram, o público atendido mudou, a própria definição de pobreza, sistema de pobreza muda ao longo do tempo. Então, se você pegar o programa Bolsa Família, teve vários anos em que mudanças substanciais no programa aconteceram. Quando a gente olha para a segunda década, os resultados apontam exatamente na mesma direção. Eu diria até um pouco mais favorável ao programa, mais favorável à saída de jovens, no sentido de que a saída observada na última década é uma saída consideravelmente superior à saída que foi observada na primeira década do programa. Isso é, de certa forma, eu diria até esperado, assim, a priori. Por quê? E é um dos resultados também que a gente mostra no estudo. Por exemplo, se os pais têm uma carteira de trabalho assinada, os seus filhos saem mais do programa. Então, quando a gente pega a família lá de 2014 e olha para os pais dessas famílias, as pessoas de referência, e olha, essa pessoa tem uma carteira de trabalho assinada, que na situação do Brasil é um trabalho menos precarizado, por exemplo. Os filhos dessas famílias, cujos pais tinham carteira de trabalho assinada, são também filhos que se emancipam mais do programa, eles dependem menos do programa futuramente. Outro número, por exemplo, importante que o estudo mostra: se os pais têm pelo menos ensino médio, também há uma taxa de saída superior desses filhos. Jovens saem massivamente, saem numa proporção bem elevada quando seus pais têm ensino médio.
E aí se você pega o programa ao longo do tempo, aquelas pessoas que receberam o programa atrás, lá na primeira década, e tiveram uma indução para entrar no mercado de trabalho formal e para se educarem mais, faz sentido você pensar que, no futuro, os filhos desses jovens, que agora têm ensino médio, pelo menos por causa do acompanhamento da condicionalidade, também se beneficiem, não só pelo programa, pela condicionalidade do programa, mas pelo fato dos pais serem mais educados. Então já estamos chegando na segunda geração. Os filhos do Bolsa Família de 2014, que a gente acompanhou nessa década, também é natural você pensar que eles vão ser pais no futuro. Por terem recebido o programa Bolsa Família, tiveram acompanhamento de condicionalidade, terminaram o ensino médio e no futuro também ingressarão no mercado de trabalho com condição de educação superior, com a educação melhor, obviamente, e também com a carteira de trabalho assinada, o que faz com que a expectativa sobre os filhos desses filhos do Bolsa Família também seja, de certa forma, bastante positiva. Então, a expectativa, eu diria, de cada vez resultados melhores nesse aspecto, ao ponto em que, na medida em que a educação desses jovens e a condição de inserção no mercado de trabalho está cada vez melhor, e eles vão futuramente terem filhos também, os filhos desses jovens também vão ter uma expectativa de saída maior do programa de transferência condicional de renda do Bolsa Família, mas também da dependência de qualquer outro programa social, eu diria. Ou seja, a expectativa para os netos do Bolsa Família, ela é de continuar essa trilha de evolução de renda e de redução de certa forma, de Exatamente, desigualdade. exatamente. Assim como o resultado para a segunda geração foi mais positivo do que o da primeira geração, e aí fazendo essa analogia, os netos do Bolsa Família vão ser muito a expectativa é muito melhor sobre eles, com relação à saída do programa, os bisnetos também, e por aí vai. Então a expectativa e aí novamente eu volto ao ponto original, que isso diz respeito também, não só sobre a funcionalidade do programa, porque se o programa funciona como deveria, se ele é efetivo em mitigar a pobreza, ele é efetivo em romper o ciclo intergeracional da pobreza, de fazer com que as pessoas consigam sair ao longo do tempo. Mas além disso ser uma medida ali mais objetiva da eficácia e da efetividade do programa, diz também sobre a sustentabilidade do programa. Vai no futuro, espera-se que menos recursos financeiros precisem ser direcionados para políticas desse tipo. Isso era uma pergunta que eu ia te fazer, porque se a gente está numa trilha de crescente, que as pessoas têm ali uma certa ascensão social e dependem menos desse programa. Em algum momento a gente pode chegar à conclusão de que o Bolsa Família já não é mais necessário? É difícil dizer porque, como eu falei, no início, ele tem alguns pilares, né. Tem esse pilar da mobilidade intergeracional, que é importante para a própria sustentabilidade do programa, que as pessoas não sejam as mesmas ao longo do tempo. Por outro lado, tem o pilar da condicionalidade, que é fomentar o capital humano para fazer com que as pessoas consigam, de fato, romper, a pobreza e ter um acesso ao mercado de trabalho, ter acesso a oportunidades no mercado e consigam, de fato, sair da condição de pobreza. Mas tem também o pilar, que é um alívio imediato da pobreza, que é a transferência de renda, também cumpre o objetivo de melhorar a situação de fome, de escassez ali do dia a dia, para que os indivíduos consigam comprar os bens necessários para sobreviver e, nesse sentido, está sujeito sempre a choques econômicos adversos. Houve a perda de um emprego. É importante que tenha um programa que, de certa forma, amenize aquele choque que os indivíduos têm no mercado ano após ano. Então, uma empresa vai falir, um indivíduo vai perder o emprego, ou ele vai ter um desemprego friccional de uma transição de uma empresa para outra, ou coisas desse tipo. E é necessário pensar que não que o programa ele seja extinguido, obviamente, mas sim que ele continue tendo, por menor que seja, continue sendo também essa possibilidade de amortecimento de choques adversos que as pessoas sofrem ao longo do seu ciclo de vida, e para as pessoas mais pobres isso é mais acentuado ainda. Não, perfeito, assim. A gente falou das similaridades, agora eu queria falar das diferenças entre uma década e outra. Teve algum dado que chamou muito a atenção, de mudança ali, entre uma década e outra? Não teve distinções claras não. O que eu diria é que o programa compreende um público bem maior agora, as transferências são mais volumosas, o valor recebido pelas famílias é maior em 2014 relativo a quando se compara com o início do programa, são mais famílias, critérios diferentes e eu acho que o que seria esperado seriam talvez resultados diferentes. E na prática o resultado mostrou que aponta na mesma direção. Tem algumas heterogeneidades, mas não comparando duas gerações, que eu acho que é importante mencionar, que são heterogeneidades geográficas, por exemplo. Assim como qualquer medida econômica e social da população que você compara no mapa do Brasil, por exemplo, assim como PIB per capita, pobreza, desigualdade, educação, saúde,
para essa medida de dependência do programa, ou seja, na verdade, de emancipação do programa, é bem heterogêneo no território, né? Então, você vê lá Norte e Nordeste com a saída menor do programa, e quando você vem para o Sul e Sudeste, a taxa de saída bem superior. Você vê que tem vários recortes geográficos, por exemplo, urbano, também na área urbana, a taxa de saída é maior do que na área rural. E aí eu acho que diz muito mais respeito ao fato do Brasil ser muito heterogêneo do ponto de vista de dinâmica econômica. E aí eu entro num aspecto importante, que vale sempre mencionar quando você fala de transferência de renda, que a porta de saída, muitas vezes, é o acesso ao mercado de trabalho, o acesso a oportunidades. Então, acaba mostrando esses resultados que eu mencionei, de resultados diferentes por região, e se está na área urbana ou rural, acaba dizendo muito sobre qual o potencial do programa de ter seus filhos saindo do programa, mas qual o potencial dele a depender do contexto local. E aí vem sempre à tona o que nós economistas gostamos de dizer muito, que a economia importa muito. Então a situação econômica, a dinâmica econômica, ter capacidade para absorver mão de obra mais qualificada, com ensino médio pelo menos, e ter os postos de trabalho, por exemplo, almejados por esses filhos do Bolsa Família, é crucial. E aí, nesse sentido, quando você compara no mapa, essas diferenças que existiam lá atrás, elas reduziram. Mas ainda há muito a ser feito nesse sentido, no sentido de que, olha, um forte braço para o programa, além da sua lógica interna de transferência de renda e condicionalidades para que as pessoas tenham mais capital humano e melhorem a sua trajetória de trabalho futuro, é importante também cuidar da economia e do lado da oferta de postos de trabalho, que de certa forma é quem vai absorver essa nova demanda de jovens por postos de trabalho. Quando você compara as duas décadas, obviamente são décadas bem distintas, né? A gente está falando aí de uma década que vinha num momento de boom, de crescimento econômico, de mercado de trabalho aquecido, e a gente vem na outra década exatamente no sentido oposto. Então, qualquer pessoa mais leiga no assunto poderia esperar, mas aqui você tem um momento da trajetória extremamente positiva do programa Bolsa Família na primeira década, a economia ia muito bem, tinha um boom de commodities, tinha um monte de coisa acontecendo. Na segunda, 2014, você tem que pensar ali que era o início e desdobramento de uma crise que viria logo após no mercado de trabalho. Então a expectativa poderia ser das piores sobre essa geração, né? Então, nesse sentido, eu achei surpreendente. Não diria que é uma diferença, mas é surpreendente que isso tenha acontecido quando você compara com a geração anterior. Você falou uma coisa curiosa, né? Nessa equação de a saída do Bolsa Família, ela precisa de jovens bem formados, com a saúde em dia, mas também precisa de oportunidades. Então, muitas vezes eu tenho um jovem bem formado, com saúde, mas talvez as oportunidades não apareçam no lugar onde ele vive, né? Então, acho que é um pouco disso, as diferenças geográficas, acho que elas pegam nesse aspecto, né? Perfeito, é exatamente isso. Você pode cuidar das condições de vulnerabilidade da família para aliviar a pobreza imediata, você pode cuidar do capital humano daquelas famílias, mas é preciso ter uma contrapartida ali do outro lado, que a economia funcione bem, para que as pessoas consigam olhar para o mercado tendo oportunidades, de fato, para conseguirem romper a pobreza, ou romper o ciclo de pobreza, às vezes até intergeracional. Waldemar, a gente está falando aí de um número massivo de pessoas que saem do programa, 60% é um número alto. Essa saída, ela é sustentável no longo prazo? Olha, eu diria que comparando os 2 estudos, tá, o primeiro estudo e o segundo, eu diria que se provou sustentável ao longo de 2 décadas, né. No estudo nesse novo estudo, a gente também faz exercício já com os últimos 3 anos. A gente fez a mesma pergunta: "E se eu pegar o ano de 2023", tá, uma pergunta similar a essa, se eu pegar em ano de 2023, olhar quem, estava no programa em 2023 e fazer o exercício até o ano que já temos disponível, que é outubro de 2025. Então, quase 3 anos aí, né. Então temos quase 3 anos dessa geração de 2023. O que que a gente pode dizer sobre ela? Tá, tudo bem, não tem uma década, não é uma comparação exatamente igual, mas tem aí os 3 primeiros anos de uma década vindoura, tá. O que que a gente observa? Nesses 3 anos, quer dizer, na verdade, menos de 3 anos, já tem 30% daqueles que estavam em 2023 já não estão mais no programa. Então, se você fizer uma comparação com o estudo anterior, foi uma década, saiu 60%. E agora a gente tem 3 anos em que saiu já metade disso, 30% saiu do programa. Se você foca nos jovens, essa saída está superior a 40%. Então, na prática, eu diria que as perspectivas, não só que é sustentável, como é favorável a uma saída superior à que foi observada em anos anteriores. Mas, novamente, eu acho que não é
de todo modo, surpreendente, porque tem esse mecanismo de, se você educou os jovens, os filhos do Bolsa Família lá no passado, eles estão chegando no mercado de trabalho agora em melhores condições, e os filhos desses ex-filhos do Bolsa Família, eles têm uma expectativa maior sobre eles também. E os resultados dos 3 primeiros anos dessa década, já tem mostrado que o que aconteceu nas décadas anteriores vai se repetir. A gente, às vezes, vê muitos desses mitos aparecerem, dizendo: "Ah, a pessoa que recebe Bolsa Família, ela não quer emprego, que tá difícil pro empresário contratar, etcétera". A gente poderia fazer ali um exercício contrário, e entender que essa geração dos filhos do Bolsa Família, talvez elas sejam mais exigentes e exijam empregos menos precários, com, condições de trabalho mais adequadas? Isso certamente é um fator muito importante, que a gente está falando de gerações muito distintas. 10 anos, e cada vez mais isso é verdade, faz muita diferença no perfil de trabalho que as pessoas almejam. E aí já tem estudos em economia e psicologia, em várias outras áreas, mostrando que as gerações novas têm demandas do mercado de trabalho totalmente diferentes das gerações anteriores. Para os filhos do Bolsonaro não seriam diferentes, tá? É difícil fazer essa conexão direta do programa com o perfil de trabalho, de demanda por posto de trabalho dessa geração, mas na prática já dá para perceber que podem resultados acontecerem não só de fato pelo capital humano, mas pelo canal de que, olha, as famílias, seus pais estão recebendo benefício, os filhos estão mais educados. Você coloca ele numa posição, às vezes, de escolha, ou pelo menos uma condição mais favorável de escolha do posto de trabalho que eles vão ocupar de fato. Almejar não um trabalho para aliviar a sua pobreza imediata ali, mas sim talvez um que ele pense em fazer carreira naquela área, ou de certa forma com algumas amenidades que os jovens estão demandando no mercado de trabalho. Então, deixa pelo menos eles mais pensativos na hora de topar um novo cargo, um trabalho em uma empresa. Tá? E eu acho que é importante também mencionar, Eduardo, que o próprio programa Bolsa Família, ele tem passado ao longo do tempo por, eu diria, eh, ecossistemas em torno dele que fazem com que as pessoas, de certa forma, também se qualifiquem, porque tem educação, capital humano, saúde, as pessoas vão se educar mais pelas condicionalidades, mas às vezes também é necessário, além da economia funcionar bem, também, às vezes, uma formação mais técnica, de um pouco mais de crédito, por exemplo, para que as famílias consigam, de certa forma, abrir um negócio, porque são famílias, às vezes, sem colaterais, sem nada para dar em garantia para abrir o próprio negócio. Ele tem a ideia, às vezes já até trabalham na informalidade, com algum com algo ali no setor, como empresários, mas obviamente microempreendedores, mas não tem o seu negócio formalizado, não tem o crédito necessário para expandir, para melhorar a escala e, de fato, conseguir, via empreendedorismo, por exemplo, romper a barreira da pobreza. Outros também, por exemplo, ficam num trabalho que às vezes ele gostaria de estar em outro, ele sabe que talvez o melhor, o mais adequado seria para ele, não só financeiramente, mas pensando na sua projeção de carreira, trocar de trabalho. Mas as pessoas vão ter suas contas para pagar no dia a dia, elas vão ter que, de certa forma, atender às suas necessidades do dia a dia, e aí torna-se muito mais arriscado trocar de trabalho nessa situação. Então, eu diria que esses ecossistemas, como financiamento e créditos, às vezes, para as pessoas mais pobres empreenderem, e qualificação para que as pessoas consigam acessar o mercado de trabalho com alguma habilidade prática que o mercado de trabalho valoriza, eu diria que são fundamentais para que a próxima geração consiga sair mais ainda do programa Bolsa Família. E aí, outra coisa que é importante mencionar ainda nesse aspecto do trabalho, às vezes, a família ela tem que decidir, e isso, de certa forma, é algo que faz sentido pensar numa perspectiva crítica do programa também, que é, olha, talvez, ao escolher entre uma renda segura, né, que é a renda do Bolsa Família, você sabe que enquanto estiver na condição ali do programa, você continua recebendo, e algo que eu não sei ainda se vai, digamos assim, vingar, ou se de fato vai ser um trabalho que vai gerar uma renda permanente para a família, ou seja, se é o trabalho que a pessoa vai ficar lá por 3, 4, 5, 10 anos, talvez, para muitas famílias, seja melhor, otimamente e racionalmente, não arriscar, não tomar esse risco. Então tem mecanismos ali que podem fazer com que o programa acabe funcionando melhor, se você der essa garantia, por exemplo, de que se o indivíduo testar postos de trabalho não funcionar, ou por algum motivo for demitido, e ele quiser voltar para o programa, ele consegue com alguma fluidez. Isso é importante, por exemplo. E aí, mais recentemente, por exemplo, tem algo que surgiu no programa, que eu acho que é bastante válido, que é o que chama-se de regra de proteção, por exemplo.
em que o indivíduo que tem uma regra de proteção, ele pode depois retornar para o programa, caso aquele emprego não se converta de fato num emprego permanente, numa renda permanente, tá? Ele pode continuar no programa por um determinado período, mesmo ultrapassando o limite de renda mínimo para participar renda máxima para participar do programa, e acaba funcionando como um seguro contra empregos e postos de trabalho que são de pior qualidade, que acaba, ao invés de emancipar aquelas pessoas do Bolsa Família, acaba de certa forma criando um círculo, acaba de certa forma criando uma armadilha da pobreza, pegando postos de trabalho, pingando em vários postos de trabalho, saindo do programa, mas não consegue de fato resolver o seu problema de renda permanente futura e obviamente também não resolve o seu problema de mobilidade intergeracional para que os filhos consigam de fato sair do programa. Eu queria aprofundar essa questão da regra de proteção, porque eu acho que isso você toca num ponto fundamental, que acho que isso é uma das inovações do programa, que são um pouco mais recentes, né? Uhum. Justamente tentando estimular com que as pessoas arrisquem um pouco mais, busquem o caminho do empreendedorismo, né? Como que essa regra de proteção, qual é o potencial dela, assim, para mudar a realidade de um grupo que talvez estivesse ali mais receoso de arriscar, né? Vamos dizer assim. Então, é uma regra muito recente, é importante que se diga, e qualquer avaliação de impacto muito cuidadosa, muito criteriosa dela, requer tempo, né? Como toda política pública, ela tem que ser avaliada, acompanhada ali em tempo real, mas às vezes os impactos e todos os potenciais desdobramentos de uma mudança ou de alguma regra de política pública, às vezes vai requerer um tempo aí mais longo do que o que temos para afirmar categoricamente que ela veio de forma positiva e sem nenhum efeito adverso. O que já tem se mostrado até agora é que, sim, de fato, muitas famílias saíram do programa Bolsa Família, tá? Mais recentemente, lá no estudo, a gente mostra um gráfico em que, nos últimos meses, teve uma queda abrupta no número de pessoas que recebiam o programa Bolsa Família, reduzindo o número de pessoas, o número de famílias e valores recebidos, o que mostra já, de certa forma, um primeiro impacto ali da política, ou pelo menos um primeiro efeito da política, mostrando que de certa forma, o tamanho do programa reduziu nos últimos meses e batendo exatamente ali com o momento da política. Então, assim, o efeito imediato tem sido bem positivo e é justamente por esse efeito que eu mencionei, que os indivíduos tendo que escolher entre uma renda certa e uma coisa que, a princípio, olhando ex ante, parece volátil, pode ser que eles prefiram não arriscar e ficar no que é certo, que é exatamente a crítica que as pessoas fazem ao Bolsa Família. No momento que você der essa possibilidade para o indivíduo permanecer no programa por mais 12 meses, por exemplo, ou no caso de uma eventualidade retornar para o programa de forma mais fluida, já faz com que ele consiga arriscar mais, ousar mais e conseguir, de certa forma, fazer testes, testar no mercado de trabalho. Como todo mundo jovem que ingressou no mercado de trabalho, principalmente os jovens, que é onde eu estou dando foco nesse estudo, testar é fundamental, né, para você não cair numa armadilha de depois de 10 anos, 5 anos estar no emprego e não ser o emprego que você gostaria, não ser um emprego que de fato, de certa forma, vai alavancar a sua carreira. E o que pode acontecer, acontece muito em populações mais vulneráveis, é a rotatividade do emprego ser muito alta. E aí você fica numa rotatividade de emprego muito alta e aquilo não vai tirar do ciclo da pobreza e você acaba caindo na armadilha de depender recorrentemente do programa. Então, eu acho que essa regra de proteção atua exatamente nesse público, no público que está no limiar entre decidir entre uma transferência de renda, que não depende da sua oferta de trabalho e ingressar no mercado de trabalho, obviamente com a possibilidade de prosperar ali, mas que não é uma certeza absoluta ainda, que para isso ele precisaria testar. Olha, com um volume alto de pessoas saindo do programa, ingressando ou na economia formal ou informal, mas ali conseguindo sua renda, qual que é o impacto disso na nossa economia? O que que isso gera de riqueza para o país? Não, isso é muito importante porque, se pergunta principalmente porque o Brasil é reconhecidamente como um dos países que tem uma taxa de informalidade altíssima, né. No momento que você coloca que jovens ex-beneficiários do Bolsa Família estão acessando o mercado de trabalho formal, abrindo uma empresa, isso de imediato já entra de forma muito positiva na economia. Se você pensar do ponto de vista do governo, obviamente já gera uma base tributária ali que antes era invisível na perspectiva do governo. Então, a capacidade de arrecadação, por exemplo, do próprio governo, melhora se as pessoas forem para o setor formal da economia e não para o informal. Do programa Bolsa Família, também, porque uma vez que você tem um trabalho de carteira assinada, por exemplo, você abre uma empresa, você já está numa condição de maior segurança também no advento, por exemplo, de uma crise ou de um fator externo que acabe afetando a dinâmica econômica do país. Então, só essa possibilidade dos jovens, ao receber programa Bolsa Família,
E ao melhorar a sua educação, conseguir postos de trabalhos, digamos, mais formais, seja via abertura de CNPJ, via carteira de trabalho assinada, já deixa, de certa forma, o público vulnerável cada vez menos suscetível a choques adversos e, portanto, com renda menos volátil e mais permanente. Professor, a gente recebeu aqui no programa recentemente o professor Marcelo Neri, que é uma referência aí em estudos sociais, e uma das coisas que ele trouxe para a gente foi a redução da desigualdade no Brasil a partir aí do sucesso do Bolsa Família. Acho que um pouco do que você trouxe aqui corrobora um pouco a fala do Neri, né? E aí, quando a gente casa a fala do professor Marcelo com esse estudo que foi realizado, a gente vê que o efeito do Bolsa Família ele não é apenas conjuntural, mas ele também é estrutural. Né, então assim, a gente pode dizer que o programa ele não só reduz a pobreza hoje, mas ele também muda o futuro das famílias? Com certeza, e aí essa distinção entre conjuntural e estrutural é mega importante. O ponto e aí, obviamente, o professor Marcelo Neri é um dos experts do assunto, no Brasil, analisa dados de mercado de trabalho, pobreza e desigualdade, utilizando surveys nacionais como PNAD, por exemplo, o Censo, e ele tem mostrado já, inclusive, que ao longo das últimas décadas, e principalmente nessa última década também, tem melhorado bastante as condições de trabalho, principalmente das populações mais vulneráveis, redução de pobreza, redução de extrema pobreza, redução de desigualdade. E isso, obviamente, corrobora com os resultados que eu estou mostrando, sendo que eu vou por um caminho de dados administrativos. Então, os dados administrativos do programa estão mostrando uma direção. Por outro lado, a economia como um todo também parece favorável para as populações mais vulneráveis. Então, os estudos corroboram bastante com esse resultado. É importante mencionar também, e eu acho que isso é crucial, fazer esse ponto, que é o programa Bolsa Família ele tem que ser avaliado em diversas frentes, né? E uma delas é pegar as bases de dados públicas, as bases de dados como um PNAD, por exemplo, sai todo trimestre, você pode fazer uma análise conjuntural de todo trimestre, estar acompanhando o que está acontecendo com a renda das pessoas, com a informalidade, com a pobreza, com o recebimento de transferência de renda. E quanto a dado administrativo, permite a gente olhar uma década como um todo, né. Então, o que eu observo, por exemplo, no dado administrativo também, que é muito importante, eu acho que dialoga muito com o que o professor Marcelo Neri tem mostrado nesses estudos dele, por exemplo, que embora o número total de famílias e de indivíduos, seja mais ou menos constante, embora decrescente, mas quase que constante ao longo da última década, quando você compara o fluxo, as entradas e saídas do programa Bolsa Família, mês a mês, tem um fluxo considerável. Então, tem pessoas mês a mês saindo do programa e tem também pessoas entrando no programa, o que é importante, porque as pessoas entrando no programa significa dizer que pessoas receberam um choque adverso, não eram pobres, passaram a ser pobres e o programa estava lá para recebê-los. E, por outro lado, também, pessoas saindo do programa significa dizer que a pessoa por melhorar de vida, ou seus filhos saírem da condição de pobreza, as famílias passam a não depender mais. Então essa natureza de ter uma rotatividade, razoável no programa, no estudo a gente mostra que em torno de 400.000 famílias na última década, em média, 400.000 famílias saindo e 300.000 famílias entrando no programa, ou seja, mostrando mais saídas do que entradas, e também um número ali razoável para o fluxo natural do programa, mostra que, de certa forma, o programa Bolsa Família está acompanhando também a dinâmica econômica do país. E essas coisas é importante que elas estejam sempre casadas, né? Se o país tem algum momento de crise, como aconteceu na última década, teve a própria crise do Covid, por exemplo, é importante que o programa tenha essa margem de adaptabilidade para que consiga novas pessoas acessarem ao programa. E aí, no momento que o Brasil vai bem e as condições econômicas melhorem, que é o que tem acontecido nos resultados apresentados pelo professor Marcelo Neri, a expectativa é de que também a saída do programa Bolsa Família seja maior ao longo desse período. E, de certa forma, os estudos casam e apontam exatamente na mesma direção. Você chamou a atenção agora para um dado interessante, Bolsa Família ele tem aí mais de 2 décadas já, e tem muito dado, Uhum. né, então, eu acho que quem quer se aprofundar no assunto, entender os resultados, ele pode consumir esses dados, né, e ao invés de ficar, por exemplo, ouvindo teorias ou falácias que eventualmente surgem na internet principalmente, né, mas Sim. que estão aí nas rodas de discussão políticas principalmente, né. Não, com certeza. O Bolsa Família, até das políticas públicas, ela chega até a ser das menos controversas, digamos assim, porque entra governo, sai governo e a política permanece, muda alguma coisa, reduz, mas ninguém chega, a princípio, prometendo que vai reduzir, porque tem uma demanda social por esse tipo de benefício, por esse tipo de política. Eu acho que está sendo
aplicada em todo mundo, e eu acho que o Brasil vai continuar nessa direção. Mas o ponto de ter dados disponíveis, pessoas curiosas e pesquisadores com acesso a esses dados é crucial para que o programa continue se aperfeiçoando e para que o programa continue sendo sabatinado por pessoas externas. Nota aí que nesse arranjo desse estudo, tem lá o Ministério do Desenvolvimento Social, que tem uma preocupação genuína com o programa Bolsa Família, permite que os pesquisadores acessem dados entre parcerias com instituições de ensino acadêmicas, como a Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, e a partir disso une ali a curiosidade do pesquisador com o interesse do governo de aperfeiçoar suas políticas. Quando há esse casamento com a disponibilidade de dados, torna-se um ambiente riquíssimo para que esse estudo, e não só esse, como outros estudos complementares, apareçam, né? Eu lembro que no dia que eu apresentei recentemente esse estudo, inclusive para o próprio ministro e para o corpo técnico, como eu falei, para a mídia estava toda lá, muita gente interessada, repercutiu bastante na semana seguinte. Eu lembro que teve uma jornalista lá entrevistando que ela fez uma pergunta até curiosa, porque quando eu falei, primeiro um perguntou qual o principal desafio de fazer estudos desse tipo. Eu falei, olha, dados primeiro exige que alguém do governo queira avaliar seus programas, né? Que a gente sabe que o monopólio da informação, às vezes, a gente sabe que muitas vezes o monopólio da informação por parte do governo faz com que muitas vezes os governos queiram fazer seus próprios estudos e não permitir que outros pesquisadores acessem os dados. Então, acessar dados administrativos típicos do governo, ter capacidade computacional e acadêmica e rigor metodológico para fazer estudos é crucial. Então, isso é um dos grandes desafios. O Brasil não enfrenta esse grande desafio, principalmente no quesito Bolsa Família. Eu acho que os pesquisadores conseguem acessar os dados, conseguem acessar cadastro único, conseguem acessar dados de mercado de trabalho. Então, eu acho que essa barreira já foi rompida, mas é um grande desafio. Não são todos os países que conseguem fazer isso de forma tão fluida. Mas aí, depois dessa pergunta, eu lembro que outro jornalista perguntou, dado como eu falei que era muito difícil fazer, porque envolvia capacidade computacional, manipulação de grandes volumes de dados, falou assim, e quanto tempo levou para fazer a pesquisa? E aí é uma pergunta, obviamente, que faz menos sentido para um pesquisador, né, que está quase que o tempo todo pensando em perguntas relevantes para responder e que sejam, de certa forma, pesquisas que impactem a sociedade. Me veio à mente, inclusive, que naquele evento, aquela pesquisa que estava sendo apresentada, que é esse Filhos do Bolsa Família, a ideia original surgiu da apresentação anterior que tinha sido feita 2 anos antes, praticamente, sobre a primeira geração do Bolsa Família. E aí, na prática, a ideia de quanto tempo leva para fazer a pesquisa acaba não fazendo tanto sentido nesse contexto, porque naquele momento já se pensou, talvez seja importante fazer da segunda geração. E agora que a gente apresentou a segunda, já criamos aí o alicerce de perguntas relevantes a serem feitas para a terceira geração, que é um estudo vindouro, que obviamente faz todo sentido que a FGV faça no futuro. Então e aí só para sumarizar, envolve uma articulação de muitos agentes, uns com interesses genuínos em avaliar os seus programas, outros com interesses de curiosidade, de saber como o programa funciona, em que medida funciona, como ele pode ser aperfeiçoado. E aí você pode retroagir bastante. O próprio pesquisador, às vezes, ele pode ser influenciado pelo contexto que ele vive, né? E aí, no meu caso em particular, que morei lá no Ceará, no interior do Nordeste por muito tempo, eu via os beneficiários do programa Bolsa Família meio que na minha juventude, as pessoas, amigos, colegas de escola recebendo. E aquilo, quando eu cheguei no mestrado, que eu vi que economia, no doutorado também, que a economia poderia estudar um fenômeno social, por ser uma ciência social aplicada, aquilo já despertou, de certa forma, a ideia original que chega numa pesquisa como essa, né? Então, assim, exige-se pessoas interessadas no assunto genuinamente, curiosas, preparadas para estudar o tema, mas também, por outro lado, governos e agentes públicos que permitam, e não só permitam, como fomentem também o acesso às bases de dados e a liberdade do pesquisador de chegar nos resultados das pesquisas. Interessantíssimo. E, assim, quanto tempo leva, então, para fazer uma pesquisa? Essa é uma pergunta que não tem resposta, porque o pesquisador ele está sempre desenvolvendo algum tipo de pesquisa, então a pesquisa meio que não tem fim, né? Ela vai. Exatamente. E envolve um monte de agentes, um monte de coisa que acontece na vida do pesquisador, situacionais ali, e obviamente uma capacitação ao longo de um período muito longo de tempo,
Então, não é medido, obviamente, quando você senta no computador para começar a escrever e nem quando você pega as bases de dados junto e roda um código lá e sai um resultado. Ali não é o início da pesquisa. A pesquisa é o conjunto das coisas que você leu ao longo do tempo, conjunto das perguntas relevantes que você escolheu para estudar ao longo do tempo e, obviamente, também o conjunto das coisas que a sociedade diz que é relevante e acaba induzindo o pesquisador ao querer fazer material de maior impacto, acabe também, de certa forma, direcionando seus esforços e o seu know-how para aquela pesquisa que, de certa forma, vai ser mais relevante. Professor, a gente está chegando aqui no fim do programa, e aí eu queria fazer uma projeção de futuro. Assim, o Bolsa Família ele já demonstrou essa capacidade de quebrar ciclo intergeracional, da pobreza ao longo das décadas. Quando a gente olha para frente, assim, para os próximos 10, 20 anos, qual é que é o grande desafio do programa? Olha, eu diria que, primeiro de tudo, o primeiro desafio é que as pessoas, os governos e os acadêmicos e os pesquisadores continuem com interesse em avaliar o programa. Toda política pública, ela precisa, novamente, estar sob escrutínio da sociedade, do corpo técnico, dos pesquisadores o tempo todo, para ser aperfeiçoado, não é para jogar contra a política, pelo contrário. Quanto mais a política é sabatinada, mais ela consegue sobreviver de forma estruturante. Aí fica menos sujeito, por exemplo, a um político de uma ala A, uma ala B, que seja, chegar e mudar no programa. Por quê? Porque ele já tem uma história. Então o programa, na medida em que ele é avaliado, por mais que as pessoas achem que quem está avaliando está demonstrando ali aspectos negativos do programa, em uma medida ou em outra, na prática não. Na prática ele está ajudando o programa a ser independente da política, ele se tornar cada vez mais uma política de Estado. Então esse é um desafio, mas é um desafio recorrente. Eu acho que é um desafio não só do Bolsonaro, de todas as políticas públicas para sobreviverem, elas precisam ser acompanhadas e avaliadas. E eu diria também que, principalmente no contexto mais moderno, né, de agora os postos de trabalho são completamente diferentes. Você pensa hoje que tem profissões que não existiam há 10 anos atrás, daqui a 5 anos vão ter profissões que a gente não sabe nem do que se trata ainda hoje. É difícil prospectar essas coisas. Então, na medida em que a economia avança de forma mais incerta, é importante o programa Bolsa Família também estar adaptável para um futuro incerto no mercado de trabalho. Então, se antes buscava-se uma capacitação de determinado curso técnico, precisa rever. Esse curso técnico, de fato, é um curso técnico que vai fazer com que esses jovens tenham garantia de emprego no futuro. Depois da pandemia, principalmente, com a revolução de inteligência artificial sendo aplicada praticamente em todos os setores da economia, todas as profissões estão sendo revistas, né? E, obviamente, as profissões, das pessoas mais vulneráveis, que geralmente é o público típico do programa Bolsa Família, vão ser, mudadas completamente também. Em algumas em maior grau, em outras em menor grau. Então, ter essa adaptabilidade do programa Bolsa Família para as novas condições do mercado de trabalho, eu acho que é o desafio de qualquer gestor público que tenha em mãos a possibilidade de mudar ou de aperfeiçoar de certa forma, de decidir, mudanças substanciais no programa Bolsa Família, tá. Então, tem eh, esse alinhamento de fatores novamente, pesquisadores, governo, todo mundo interessado no problema que de fato é relevante, mas por outro lado tem um lado da economia que pega suas incertezas e acaba transbordando também sobre as políticas sociais do governo. E o que que o Brasil pode esperar dos netos do Bolsa Família? Olha, minha expectativa, olhando hoje, e com base nos resultados que temos até hoje, é que os netos do Bolsa Família estejam em condições melhores ainda do que os filhos do Bolsa Família, presenciaram, tá. Então, a expectativa é positiva, obviamente sempre com a necessidade de ajustes e refinamentos do programa, à medida que as condições econômicas se mostrarem mais ou menos favoráveis. Então, a expectativa é positiva, fazendo uma projeção simples de que a primeira geração teve um resultado satisfatório, a segunda também teve um resultado satisfatório, e como o próprio estudo da segunda geração já antecipa, os primeiros anos da geração vindoura também já mostram resultados bastante favoráveis, tá. Então, continuando o economista tem muito um jargão que é o ceteris paribus, né, tudo mais constante, a expectativa é de melhoras para os netos do Bolsa Família e para a terceira geração do Bolsa Família, para que seja mais favorável ainda a taxa de saída. Bom, isso é o que a gente vai ver na próxima pesquisa, que eu espero que você faça, né, e espero que você traga aqui no programa para a gente debater um pouco mais. Valdemar, muito obrigado pela sua presença.
papo excelente aí sobre essa pesquisa, é extremamente importante, né, para avaliar uma das principais políticas públicas que o Brasil hoje oferece. E o Impacto Social fica por aqui. A gente agradece muito pela sua audiência. Pedimos sempre, né, que nos acompanhe no YouTube, nas redes sociais, e o Impacto Social também está disponível nos nossos canais de áudio. Até mais, até a próxima.